Gente, vamos lá. Bom dia. A gente sempre ouve muito falar sobre a preocupação das mães neurotípicas no dia a dia, como cuidadoras dos seus filhos. A gente sempre ouve muito falar sobre a criança neurodivergente. E hoje eu queria falar sobre a mãe, a mulher, que está na condição autista e que recorrentemente verbaliza um sentimento de culpa no exercício dessa maternidade. Eu quero focar a mãe autista. O que acontece socialmente? Isso é uma marca de toda e qualquer mulher dentro do contexto social. A mulher naturalmente carrega sobre si uma culpa no exercício da sua maternidade. Existe uma cobrança social muito grande. Essa cobrança, ela exige um desempenho de perfeição dessa mulher. Essa mulher naturalmente exerce sobre si mesma uma autoexigência muito grande. Essa mulher, ela conflita entre o desejo de se dedicar mais ao filho, ter que trabalhar. Essa mulher se questiona de não poder estar mais tempo com o seu filho, de ter uma dedicação maior no cuidado com o seu filho. E uma busca contínua de perfeição. Então nós estamos falando aqui de uma totalidade de mulheres. A mulher na condição autista, mãe, ela soma a tudo isso algumas características muito pesadas. Vamos começar pela gravidez. Muitas mulheres têm a sensação de uma rejeição no processo da gravidez. Mas não é uma rejeição ao filho que ela está gerando. É uma rejeição à hipersensibilidade sensorial diária e recorrente que ela passa ao longo dos 9 meses. Enjoo, mal-estar, alterações hormonais, a criança que vai crescendo, que vai chutando. E para muitas mulheres, isso gera um desconforto muito significativo. E algumas passam 9 meses em sobrecarga sensorial direta. Mas elas se culpam como se elas estivessem rejeitando o filho. E a rejeição não é o filho. A rejeição é a sensação de incômodo potencializada na sua sobrecarga sensorial. Esse filho nasce, começa a crescer, se desenvolver, e essa hipersensibilidade, ela continua. Porque uma criança recém-nascida, ela chora bastante, ela no começo não tem um sono regular, ela tem fome, o choro é o principal meio de comunicação dessa criança. E essa potencialização de hipersensibilidade que aconteceu durante 9 meses, ela continua dia após dia depois do nascimento dessa criança. Essa mãe não consegue mais ter a rotina que para ela era importante. Ao contrário, a rotina que era fundamental para ela quebra. Essa criança traz uma série de estímulos novos e essa mulher autista, ela tem muita dificuldade de lidar com o novo. E ela começa a ter uma sensação de não amar essa criança. Mas ela ama. O que provoca desgosto nesta mãe autista é a sua impotência diante de tantos estímulos novos, diante de uma hipersensibilidade sensorial tão severa. E ela fica dividida entre esse anseio de poder estar convivendo melhor com o seu filho e a sua luta interna drástica de conseguir viver essa hipersensibilidade sensorial. Ela se questiona porque ela não consegue, a partir daí, ter um desempenho que deveria ter, porque socialmente é cobrada, nas atividades rotineiras com o filho. Ela se sente perdida, ela se sente não conseguindo fazer, ela se sente improdutiva. E ela vai se cobrando ainda mais. Ela vai se cobrando porque na
característica de hipersensibilidade tátil, ela tem dificuldade de pegar no colo, de abraçar e de beijar. E isso, para muitas mulheres, principalmente sem o diagnóstico, é o ícone simbólico de uma mãe que não ama o filho. Essa criança cresce, tudo isso continua acontecendo, e essa mãe tem dificuldade de participar das atividades sociais. Muitas não conseguem ir na escola numa homenagem do Dia das Mães. Não conseguem ir com o seu filho no shopping. Pelo volume de pessoas, pelo barulho, pelas luzes. E elas vão se punindo cada vez mais, vão se cobrando cada vez mais. E nos momentos em que esse filho sai e vai participar de eventos sociais, ela se cobra mais ainda porque ela não sente falta do filho. Tudo isso que eu estou mencionando é absolutamente potencializado e se desdobra em comorbidades intensas e agudas em toda e qualquer mulher na condição autista não diagnosticada. Por quê? Porque ela se cobra ainda mais, porque ela não sabe que está na condição autista. Porque ela não tem a oportunidade de ser orientada, de ter um suporte para viver esse amor de forma diferenciada. E muitas mulheres com o diagnóstico, mesmo diagnosticadas, acabam não tendo esse apoio. Então, para você, mulher autista, a questão não está relacionada ao seu filho. A questão está relacionada ao contexto. Da sua forma, do seu jeito, com as suas características, sim, você ama muito o seu filho. O que você tem grande dificuldade e uma necessidade gigante de afastar é toda essa sobrecarga sensorial que te gera crise após crise diariamente. É isso que você não quer. É isso que você não gosta. Mas o amor ao seu filho você tem. Você pode não abraçar, mas você tem outra forma de demonstrar amor. Você pode não conseguir ir no shopping, mas você tem outra forma de interagir com o seu filho. E a mulher na condição autista tem o direito de saber do seu diagnóstico e tem o direito de ser orientada e receber o seu suporte. Você, mulher autista, ou que está gestando, ou que é mãe, o que você acha disso tudo? Um grande abraço.